Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Desde já eu agradeço a sua audiência e peço que você ajude a fortalecer o canal, curtindo este vídeo, compartilhando com os outros e também se inscrevendo. Hoje tenho a honra de receber um grande amigo, inclusive um irmão de igreja, que atua há anos no futebol. Veja você que a temática da entrevista vai ser, eu diria, um pouco inusitada em relação aos assuntos dos podcasts anteriores, porque vai ser a primeira vez que nós vamos tratar um pouco sobre futebol. É claro, tendo ligação com o Evangelho. Trata-se hoje do meu convidado, que é Pedro Ferraz. Ele é fundador e atual presidente do VF4 Futebol Clube e também é líder da célula Alfa Cruz das Armas da Igreja Batista Farol. Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Hoje contamos também com a presença ilustre de uma convidada que é Ana Beatriz, a sua varoa, sua namorada, em breve esposa, se Deus quiser. E é isso aí, Pedro. Eu agradeço por você estar aqui para a gente falar um pouco sobre futebol, sobre o evangelho e sobre assuntos que sejam pertinentes. Obrigado, meu amigo Diego. Estou muito feliz pelo seu convite. Fiquei muito grato pela oportunidade da gente poder falar aqui um pouquinho, não só do meu trabalho, mas da minha fé, né, do que a gente acredita e de como a gente enxerga, né, a nossa visão de mundo. É um prazer poder conversar com você. Nós temos nossas conversas de dia a dia e poder estar aqui e falar um pouquinho com as pessoas vai ser um prazer também. É isso aí. É igualmente, Pedro, a recíproca é verdadeira. É sempre interessante a gente conversar, porque acabam surgindo várias ramificações, né? A gente começa falando de futebol, e fala um pouco de política, fala de evangelho, fala das experiências do dia a dia, então a conversa sempre flui muito bem. Como é uma tradição do podcast, Pedro, eu queria começar falando contigo sobre o momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu queria saber como é que isso veio a acontecer, em que contexto se deu essa conversão e o que você traria como marcante dessa experiência. Amém, meu irmão. Eu posso falar um pouquinho do meu testemunho, né? Acredito que algo que eu costumo falar sempre, né? Que o meu testemunho é um pouquinho diferente das pessoas do dia a dia, né? Porque eu sou um cristão de berço, digamos assim, né? Meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu sempre me entendi como cristão. Eu sempre me vi como evangélico. Então, o momento da minha conversão, o momento que eu disse sim para Cristo, na verdade, é a minha vida inteira. A minha vida inteira eu estive em momentos em que eu precisava dizer sim para Cristo e eu queria dizer não. Eu queria me desviar, como a gente diz, né? E em nenhum momento Deus permitiu. O meu testemunho, ele é um testemunho da ovelha que queria fugir, mas Deus ele não deixou. Né? Ele não me permitiu fazer isso e muitas vezes eu me sinto constrangido por isso, né? Porque nós somos pecadores, eu sou um pecador, o fato de eu ser um cristão de berço não me faz menos pecador do que quem não é. A diferença é que eu já entendia o contexto de arrependimento, né? Desde criança, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos da minha vida, eu queria me desgarrar, eu queria me afastar, eu queria deixar, mas Deus não permitia. Aconteciam coisas sobrenaturais, coisas que eu não entendia, e quando eu percebia, era Deus dizendo assim, não, você não vai sair porque você pertence a mim, você é meu. Isso não me faz mais especial do que ninguém. Na verdade, Deus que em sua infinita misericórdia me permitiu que eu continuasse essa caminhada e continuo até hoje. Muita bênção, Pedro. E como você disse, né? O fato de ser um cristão de berço não muda a nossa configuração enquanto pecadores, né? Ao mesmo Sim. tempo em que não tira o brilho da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas vezes as pessoas se convertem depois de vários anos de desgaste com Deus, de experiências muito ruins, né? Porque elas não foram ensinadas por tutores, pais, a seguir os caminhos da verdade. E é claro que isso, muitas vezes, para os homens, engrandece muito a ação de Cristo, porque a pessoa foi tirada de uma situação muito grave. Sim. Mas a pessoa que nasce num berço cristão, ela precisa igualmente da ação do Espírito Santo, porque todos nós temos a natureza pecaminosa, né? Como é dito, a partir do pecado de Adão, todos nós somos concebidos em pecado. Então, com certeza, a ação de Deus em nossa vida é igualmente abençoadora, edificante,
e merece destaque como um testemunho, né? Que Deus nos ama e sobre qualquer outro contexto, ele age para nos trazer para perto dele. Dito isso, Pedro, eu queria saber agora como é que foi a tua história em relação ao futebol, né? Você tem um irmão que é jogador, se aposentou recentemente, pelo que eu vi. Sim. Uma história brilhante aí em clubes da Série A, principalmente o clube do Rei Pelé, né? Que é o Santos. E você, eu tenho certeza que foi muito inserido, assim, até precocemente talvez, no mundo do futebol. E aí hoje você tem uma função de destaque no clube formador de jogadores. Eu queria saber como é que foi essa tua experiência em relação ao futebol. Como é que tu veio a perceber que iria trabalhar com isso? E se você tá, assim, onde você realmente quer chegar ou você tem outros passos a serem rumados? Queria saber sobre isso. Com certeza, Diego, com certeza. Na verdade, semelhantemente à minha história como cristão, a minha história do futebol também é de berço, né? Meu pai foi jogador, né? Jogou aqui na nossa região, né? Jogou pelo Botafogo da Paraíba, jogou no Alto Esporte, em equipes menores. Acabou que a carreira dele foi muito encurtada porque ele teve lesões no joelho que impossibilitaram ele de continuar. Mas ele virou treinador e ele sempre foi treinador de base. Ele treinou o Botafogo da Paraíba por muitos anos. Ele treinou várias equipes aqui na nossa região. Então, eu nasci nesse contexto, né? Meu pai sendo treinador. E já muito pequeno, né? Quando eu tinha ali meus 3, 4 anos, né? Meu irmão é Vitor Ferraz, né? O lateral direito, que jogou no Santos, jogou no Grêmio. Eu acompanhava a carreira do meu irmão, né? Então, minha infância ali até meus 7, 8 anos ali, eu tenho algumas recordações, era em quadras de futsal aqui em João Pessoa, assistindo aos jogos do meu irmão, torcendo por ele. Quando eu completei 7 anos, ele recebeu uma oportunidade de fazer uma peneira no Vitória da Bahia. E quando ele foi aprovado e passou a morar lá na Bahia, né? Naquela época ainda se podia alojar os meninos com essa idade, né? 11 anos. Foi uma época pré a Lei Pelé, né? Que hoje em dia não pode mais, né? Só se pode alojar atletas a partir de 14 anos completos de idade. Mas ele foi, e a partir dali eu posso dizer que começou também a minha carreira no futebol, porque eu comecei a jogar também, inspirado por ele, né? Ele sempre foi minha maior referência, né, como atleta. Então, mesmo criança, eu já sonhava em ser como ele, eu queria jogar como ele. Aqui ele se destacava muito aqui na Paraíba, né? Sempre era melhor jogador das competições e as pessoas chamavam ele. E, ao mesmo tempo, meu pai também sempre me ensinando, né? Eu passei a minha vida inteira assistindo jogos de futebol com meu pai. Meu pai é um apaixonado por futebol, então eu sempre ia assistir jogos tanto ao vivo do Botafogo aqui em João Pessoa, assistia muitos jogos pela TV e ele analisava os jogos e falava para mim, me ensinava como é que você analisa uma formação tática, o desempenho de um atleta. Mesmo criança ele fazia isso porque era o jeito dele, né? Meu pai, ele gosta muito de conversar, então ele explicava, ele falava, e isso foi me encantando. Eu fui me encantando, e à medida que eu fui crescendo, por mais que eu tentei ser jogador também joguei nas equipes aqui de base, né? Eu não tinha o talento que meu irmão sempre teve, né? Eu costumo brincar dizendo que ele ficou com o talento e eu com a inteligência. Mas é brincadeira, é brincadeira. Peço até desculpa pela brincadeira ao meu irmão, porque ele é tão inteligente quanto eu, então ele levou os dois aí. Mas sim, eu comecei a entender que o mundo da parte de fora do futebol também pode ser tão encantador quanto ser jogador. Então, ali com os meus 13, 14 anos, eu já me entendia como alguém que queria trabalhar fora do futebol. E aí eu comecei a tentar estudar um pouquinho mais, assistia muitos jogos, né? Meus amigos até sempre brincavam, né? Porque eu sempre conhecia todos os jogadores, conhecia os jogadores da Europa, conhecia o jogador da Série C, Série B, Série A. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Então eu assistia muito jogo, eu sempre acompanhava muito e sempre conhecia os jogadores, eu já conseguia identificar formações táticas, muito novo. E sempre tive uma facilidade, que é algo que as pessoas sempre falaram isso para mim,
Eu não me considero um grande observador de jogadores, mas sempre as pessoas comentavam que desde criança eu tinha essa facilidade de observar o talento de um jogador e observar o potencial de um jogador, e eu gostava de fazer isso. Eu tinha uma brincadeira até com meu pai, né? Eu assistia jogos de Série C e Série B junto com ele, e a gente ficava tentando acertar quais jogadores iriam jogar em clubes da Série A. A gente meio que apostava e tentava acertar, e eu acertava frequentemente os jogadores que iam fazer esse movimento, mesmo ali com 15, 16 anos, assim. Ele acertava muito também, que meu pai também Hoje em dia não tem esse acontece talento. muito isso, né? Eu tô enganado. O quê? Da Série B e jogar no Brasil. Acontece. Menos ou a mesma coisa? A mesma coisa, sim. Mas, enfim, então, a partir dali, eu comecei a tentar seguir um caminho de trabalhar fora do futebol. Mas, ao mesmo tempo, por conta ali da minha idade, eu precisava escolher também uma área de estudos. E, após um momento que teve na minha escola, eu decidi seguir pela carreira jurídica. Então, fiz o vestibular, passei, fiz direito, sou advogado, mas sempre com aquela vírgula ali do futebol me acompanhando. Quando eu tinha 17 anos, o meu pai ele foi chamado para trabalhar numa agência de empresário no Paraná. Eu fiquei morando sozinho por um tempo, mas nesse período, o empresário que trabalhava junto com ele trocou algumas conversas comigo, eu fui no Paraná, conheci ele, né? E como eu gostava muito desse assunto, ele também viu um certo potencial em mim. E ele passou a me fazer alguns pedidos para que eu pudesse observar jogos e captar jogadores para a empresa dele. A partir daí eu comecei a assistir alguns jogos, um atleta até que eu posso citar aqui, né, que eu indiquei para ele, né, foi Keno, que é o atacante, né, que jogou no Atlético Mineiro, no Fluminense. Conhecido como Kenaldinho. Isso. Ele nem sabe dessa história, né? Ele até conhece meu irmão, mas quando ele estava no Águia de Marabá, eu tenho um tio que trabalha no Águia de Marabá, e ele falava pra gente, né, pra gente acompanhar a equipe dele, e quando eu tinha essa idade, eu fui assistir um jogo, né? Era bem difícil naquela época assistir jogo de Série C, eu lembro que eu fui ver na internet, por streaming, a qualidade é horrível. E eu gostei muito de um atacante de beirada que ele tinha, muito habilidoso, que driblava para os dois lados, tinha facilidade para fazer gol. E eu indiquei esse atacante para o empresário que trabalhava junto com meu pai. Ele gostou do atacante, ele observou e levou ele para o Paraná. E esse atacante era Keno. Do Paraná, ele passou a se destacar e aí ele construiu a carreira gigante, né, que Keno tem. Então eu tenho um certo orgulho que meu olhinho conseguiu ver, né, esse atleta, que com certeza não é mérito meu o sucesso dele, mas eu me orgulho que eu pude identificar ali muito novo, né? E aí, a partir dali, eu comecei a ajudar ele. Comecei a ajudar o empresário, comecei a indicar atletas para ele. Também, quando o meu irmão, nessa época, meu irmão estava no Coritiba, inclusive, um amigo dele, que era diretor executivo do Coritiba, me pediu para fazer um relatório de jogadores que o Coritiba pudesse contratar. Na verdade, corrijo, ele não estava no Coritiba, ele recebeu uma oferta do Coritiba e pediram para ele fazer esse relatório. Basicamente, seria um relatório em que ele ia prospectar jogadores de Série A, Série B e Série C com determinados níveis e funções que poderiam ser possíveis contratações para o Coritiba, para que ele pudesse assumir a função de executivo. Ele não tinha muita noção de computador, de construção dessas coisas. Ele me pediu e eu fiz. Eu já conhecia muitos jogadores de cabeça. Acabou que a diretoria adorou o projeto e contratou ele. Ele foi muito grato a mim. E eu também fiquei muito feliz. Foi quando eu decidi, não, eu quero trabalhar com futebol. Em resumo, quando eu tomei essa decisão, pouco tempo depois, o meu irmão me chamou. E ele disse que queria iniciar um trabalho aqui em João Pessoa de futebol de base. Foi um sonho que ele sempre teve, né? Até porque ele teve que sair muito cedo de casa, então porque não tinha oportunidade aqui em João Pessoa para futebol. A gente sabe, né? Os nossos principais jogadores de futebol que saíram da Paraíba não começaram na Paraíba, isso é muito triste para o nosso futebol. E por conta disso a gente resolveu iniciar um projeto social, que tinha como objetivo a gente dar oportunidade
para as crianças e adolescentes aqui da nossa região de poder entrar nos grandes clubes aqui do país, ter uma preparação na nossa região, não precisar sair, e aí, a partir daí, eles poderem ter essa porta para os grandes clubes da Série A, Série B e afins. Interessante, Pedro. Essa questão do futebol é uma coisa muito cultural no Brasil, né? O sonho de todo menino, praticamente, é ser um jogador de sucesso. Mesmo, às vezes, não tendo muito talento, a pessoa gosta de jogar. Eu imagino que nas peneiras que você avalia, tem muito isso, né? Muito menino que gosta muito de jogar, não tem tanto talento, mas ele dá o gás ali, ele tem a paixão pela bola, e alguns poucos ali, uma minoria, como sempre, a elite, tem realmente um talento para ser profissional. E é interessante você ter dito agora há pouco que é advogado. Eu acredito, inclusive, que você usa o conhecimento jurídico em alguma captação de algum contrato, na formulação do contrato para com alguns jogadores. Eu imagino que deve haver uma complementariedade nesse sentido. Com certeza, com frequência, na verdade, né? A minha área de trabalho como presidente, né? Eu tenho que lidar com muitos contratos, né? Então, com frequência que eu preciso formular contratos, preciso avaliar. Isso ajuda, porque eu consigo proteger mais os nossos atletas, né? Os atletas que saem do clube, através do meu próprio conhecimento. Sim, e falando de complementariedade, a gente citou agora a relação da área jurídica, na qual você também está inserido como advogado, com a questão do futebol. E aí eu queria saber de você em relação à interação do evangelho com o futebol. Você citou aqui como foi a sua conversão, o contexto no qual você estava inserido familiarmente, desde o início, sendo guiado nos caminhos da verdade, né? Sim. Que é o do Senhor Jesus. E aí eu tenho a curiosidade de saber como é que no futebol se interage essa coisa do evangelho, de seguir a palavra de Deus e disseminar o evangelho, disseminar a verdade, né? A mensagem da salvação, Sim. Ser exemplo também. Tudo isso no meio do futebol que a gente sabe, muito embora seja uma paixão de todos nós e seja realmente uma coisa muito cativante, um esporte cativante, tem muitos defeitos, assim como toda a sociedade, em relação a palavreado, em relação à desonestidade, em relação a abusos, em relação a práticas negligenciadas. Muitos jogadores, por exemplo, são ensinados de que se você for um cara craque de bola, se você der resultado no campo, você à noite pode fazer o que quiser. A gente não quer saber se você vai para a noite, se você cheira, se você usa alguma droga, contanto que você chegue no treino, dê resultado, chegue no jogo, faça gol e tal. Então, eu queria saber como é que é essa sua vivência em relação ao evangelho no futebol. Eu acredito, Diego, que o cristão, você sabe muito bem disso, né? A gente escuta muito isso falar na nossa própria igreja, né? O cristão, ele precisa ser íntegro. E integridade fala sobre o todo. Fala sobre você realmente entender que o fato de você ser cristão, você se dizer cristão, lhe coloca uma responsabilidade de você estar dizendo que você é um imitador de Cristo. Essa responsabilidade, ela tem que ser levada para todas as áreas da sua vida. Não pode ser somente dentro da igreja, não pode ser somente dentro da sua casa, tem que ser em todas as áreas da sua vida. Dentro desse contexto, eu acredito fielmente que também no futebol isso tem que ser aplicado. No nosso clube, o nosso clube ele tem princípios cristãos, né? A gente sempre cita isso durante palestras, durante as nossas conversas com os pais e com os atletas. Nós acreditamos que os princípios cristãos eles devem ser seguidos. A gente não força religião em ninguém, porém a gente entende que a mensagem do evangelho ela vai muito além do que qualquer religião. Ela vai muito além do que qualquer forma de se ver o mundo. Então, lá no nosso clube, constantemente, por exemplo, a gente procura trazer palavras para os atletas, a gente procura fazer células, né? Por exemplo, no alojamento do clube, a gente tenta, né, ter um processo de ter célula, de ter uma pregação de mensagem. Os nossos treinadores, a maioria deles são cristãos, justamente para que a gente tenha esse exemplo para os atletas de pessoas que servem a Cristo e também buscam futebol.
Também concordo com você que a cultura do nosso futebol, ela não é a cultura ideal para um cristão, mas a cultura do mundo não é a cultura ideal para um cristão, né? Em geral, o mundo ele abomina, né, a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, e a gente precisa entender isso, respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo crer que as pessoas também precisam nos respeitar. Então, no meu modo de viver, por exemplo, eu tento ser um exemplo dentro do clube, tento mostrar isso para os treinadores, que como cristão, eu não posso, por exemplo, ter um palavreado, o mesmo palavreado daqueles que não são. Eu não posso ter as mesmas atitudes, vamos colocar, sombrias, que algumas pessoas têm dentro do futebol, porque eu me considero um cristão, eu sou um imitador de Cristo, então eu preciso ter essa personalidade de não me adequar ao mundo, mas viver realmente a minha vida de acordo com aquilo que Cristo designou para mim. O nosso clube, se você for lá, né, no nosso centro de treinamento, a gente tem, em vários locais, a gente coloca pôsteres que são justamente os nossos princípios e fundamentos do clube. A gente dividiu em 10 e todos eles são princípios cristãos, ensina os atletas a respeitarem as pessoas, a amar o seu próximo, a ser um atleta que não somente joga futebol, mas ser um homem que entende o lugar dele nesse mundo. Então, diversas coisas a gente procura fazer para que os atletas entendam a nossa forma de pensar e a nossa mensagem do Evangelho. Perfeito. Fiquei muito feliz, Pedro, em saber que existe uma iniciativa como essa sua e do seu irmão também, em relação a trazer luz à escuridão também no futebol, né? Porque, como eu disse aqui, é um conceito muito depravado, principalmente fora das quatro linhas. Dentro também a gente sabe que toda hora pensa-se em obter vantagens sobre o outro, não importa sobre quais meios, né? E é raro a gente ver, por exemplo, um jogador famoso dizer, não, eu toquei por último na bola, a bola é deles. Sim. Ou então dizer, eu realmente, a bola tocou na minha mão antes de ir pro gol, o gol não valeu, o juiz tendo validado. E quando o cara faz isso, ele é hostilizado pelos próprios companheiros de equipe, ou seja, uma coisa totalmente fora da cultura brasileira. E como você bem disse, e eu concordo, o problema não está só no futebol. O futebol é um reflexo da sociedade. Se você tem uma sociedade corrompida, é óbvio que o futebol, sendo uma atração de entretenimento, sendo um esporte muito famoso, vai refletir isso. Tanto na torcida como também nos profissionais que atuam no meio. E é bastante animador saber que existem ações como essas de vocês, de desde o início ensinar os jogadores ainda jovens que a honestidade vale mais. É melhor, como diz a Bíblia, ter tesouros no céu do que na terra. Amém. Se você tiver que abrir mão, renunciar de alguma benesse ou algum tesouro mesmo na terra, seja em dinheiro, status, reconhecimento, para ter um reconhecimento no céu da parte de Deus, com certeza é melhor. Com certeza, Diego. Eu tenho até uma situação que aconteceu comigo, né? A gente estava em um jogo na época que a gente ainda tinha o nosso sub-20, né? Era um jogo em Jacaraú, um jogo de oitavas de final do Campeonato Paraibano Sub-20. E esse jogo foi um jogo muito duro, um jogo muito difícil, era um jogo decisivo, né? Nem me recordo qual era a equipe que a gente estava enfrentando, mas eu lembro que o jogo estava 0-0 e a gente precisava de todo jeito fazer um gol. E assim, na nossa visão, a arbitragem estava muito tendenciosa em direção ao nosso adversário, né? Coisa de futebol, né? Faz parte. E eu lembro que a minha comissão assim reclamava muito. Eu estava do lado de fora assistindo na arquibancada. Era um jogo de noite, estava chovendo, assim, uma loucura, assim, uma guerra dentro de campo. E a gente tentando fazer o gol e o árbitro não ajudava, marcava contra. E eu lembro que muita gente começou a xingar o árbitro, coisa de futebol, né? Começou a xingar o árbitro, a torcida da gente começou a xingar o árbitro e aquela reclamação. Terminou que no último lance do jogo a gente fez um gol. E aí foi uma comemoração, aquela loucura, tal, beleza. Quando terminou o jogo, como presidente, né, sempre que termino os jogos, eu recebo da federação a súmula,
né? Então, o chefe de arbitragem, ele me envia a súmula do jogo para que eu possa conferir, né, todos os detalhes. E foi engraçado que na súmula, o árbitro relatou que o presidente do VF4, o senhor Pedro Henrique Ferraz, ele proferiu diversas injúrias em relação à arbitragem e ele foi muito discricionário. Ele falou assim, o presidente do VF4 se dirigiu à arbitragem com palavras de baixo calão, chamando o árbitro de filho do... Só que acabou que não pegou muito bem para o árbitro, porque o chefe da arbitragem me conhece muito bem e ele sabe que eu não falo palavrão. Como cristão, eu não falo palavrão, eu tenho esse posicionamento. Não interessa onde eu estiver. Então acabou que pegou mal para a arbitragem, porque ele foi citar uma situação que ele é acostumado, porque os outros presidentes provavelmente se dirigem a ele dessa forma, mas ele acabou cometendo um relato ali que foi falso, justamente porque eu não caio nesse tipo de armadilha, né? Então, foi uma situação que eu me orgulho de alguma forma, né? Em Cristo eu me orgulho, porque eu pude ser um exemplo ali para a minha comissão. Nenhum deles acreditou na súmula, porque eles sabem o meu posicionamento. Eles sabem que qualquer coisa que o árbitro falasse ali que fosse relacionado a um posicionamento que não fosse de cristão, eu não iria seguir. Então, é isso que a gente tenta passar para a comissão, é isso que a gente tenta passar para os atletas, né? Eu tento passar, por exemplo, na minha posição de presidente, que em nenhum momento eu vou procurar ser um cara que vai atrás de algo que seja mal visto ou tentar conseguir alguma vantagem inadequada em alguns jogos. É bem comum, né, por conta do investimento que a gente tem no nosso clube, né? Torcedor fala, o presidente comprou arbitragem, o presidente do VF4 fez isso, fez aquilo, mas eu fico tranquilo, eu fico seguro, porque eu sei a minha índole, eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei o caminho que eu sigo. Então, por mais que eu seja sim pecador, mas algumas coisas na minha vida eu não permito que aconteça, porque eu sei que é o Espírito Santo que me direciona. Isso me dá segurança para que essas coisas não me atinjam. Esse seu relato, Pedro, nos lembra a importância do exemplo associada à pregação do Evangelho, né? Porque muitas vezes é dito que pregar o evangelho é muito difícil e realmente é em vários meios, em vários contextos. Principalmente quando a cultura daquele ambiente é totalmente anticristã. E quando a pessoa é exemplo, ou seja, renunciando até mesmo práticas comuns que são consideradas normais, como, por exemplo, xingar o juiz quando o juiz erra contra o seu clube, xingar jogador, agir de forma grosseira, desnecessariamente. Quando abre-se mão disso, que poderia muitas vezes resultar em ganhos materiais, né? A gente está cansado de ver aí no ambiente do futebol, até mesmo na Série A, dirigentes de clubes pressionando a arbitragem para que nos jogos seguintes a arbitragem vá já com o pé atrás, tentando não errar contra aquele time específico. Ou seja, abre-se mão de uma prática que poderia trazer vantagem no mundo material para honrar a Deus. Então, eu acho que esse exemplo fortalece muito a pregação do Evangelho, fortalece muito as chances de a mensagem da salvação ser ouvida com outros ouvidos e com outros olhares. E com esses fatos, né, me surgiu até uma curiosidade, uma dúvida aqui, não sei se você se certificou depois. Será que esse relato do árbitro na súmula foi algo de má fé ou ele realmente se enganou, ouviu de alguém e achou que fosse de você? Eu fiquei com esse pensamento. Na verdade, honestamente, eu não sei te dizer. Porque eu também não fui a fundo, deixei para lá, né? Porque, embora fosse inverídico, existe a possibilidade de que ele se confundiu, achou que outra pessoa estava falando e ele achou que tinha sido eu, né? Não cabe a mim julgar a intenção do árbitro. Eu também respeito muito a arbitragem paraibana, né? A nossa presidente, Michele Ramalho, ela fez um trabalho sensacional de recuperação da arbitragem paraibana. Então, tem muitos árbitros aqui que eu respeito e que eu admiro o trabalho que fazem, né? Inclusive, temos um árbitro hoje na Série A, né? Temos um trio de arbitragem que apita na Série A. Isso é um orgulho para o futebol paraibano. Então, casos isolados, assim, eu não me permito
deixar que seja levado à frente. Eu tenho muito orgulho da arbitragem paraibana, do futebol paraibano. Sou um defensor do futebol paraibano e o meu trabalho é justamente com o intuito de desenvolver o nosso futebol paraibano e, com certeza, em pouco tempo a gente vai ver muitos atletas que saíram não só do VF4, mas de vários clubes aqui da Paraíba, brilhando no futebol brasileiro. É isso. E, diante de um relato que você acabou de fazer, foi inusitado, para dizer o mínimo, uma fala que foi um testemunho falso, né? Seja de má fé ou não, eu imagino que nesses anos todos em que você trabalha com futebol, houve outros casos marcantes, assim, que você interpretou como coisas sui generis, coisas incomuns. E eu queria saber, Pedro, você teria algum ou alguns casos assim inusitados que você viveu no futebol, seja na base, ou num jogo, com árbitro, com jogador, com treinador, que você gostaria de citar para nossa audiência, assim, que foi algo mais marcante? Cara, são muitas histórias, né? Futebol, ele tem essa característica, né? A gente acaba vivendo muitas histórias, muitas situações que acontecem no dia a dia, né? Eu trabalho com futebol desde os meus 17 anos, né? Então são quase 15, mais de 15 anos aí trabalhando com futebol. Mas eu posso citar alguns exemplos, né, de situações. Existem situações boas, situações ruins. Eu gosto sempre de citar as boas, né? Pensando sobre, até com relação a atletas que a gente encontrou, né, que hoje estão despontando aí no futebol, né? Tem um caso muito legal que é do Matheus Carvalho, que hoje joga no Vasco, né? Infelizmente teve uma lesão de ligamento, né? Acabou rompendo o ligamento cruzado recentemente, mas desde que chegou ao Vasco jogou vários jogos no profissional, foi titular em vários jogos, obteve destaque e ele saiu daqui do VF4. Matheus, ele é do interior do Pará e alguns anos atrás, né, em 2022, salvo engano, um amigo nosso, meu e de Vitor, Bernardo, né, ele trabalha na base do Paysandu. Na época eu não lembro se ele já estava na base do Paysandu. Ele disse que gostou de um volante que estava jogando por uma equipe do interior do Pará e que a gente precisava ver esse volante. Na época a gente tinha o Sub-20 no VF4 ainda, né? Hoje a gente não tem mais, mas ele já era Sub-20 e a gente teve que fazer todo um arrudeio para que a gente pudesse trazer o Matheus para cá. A gente viu o vídeo dele, a gente gostou e a gente trouxe ele para o VF4. Na época o nosso Sub-20 treinava em Caporã. A gente tinha uma parceria com a prefeitura lá e só o Sub-20 treinava lá. As outras categorias treinavam no nosso centro de treinamento. E o Matheus ele chegou bastante acima do peso. Ele chegou totalmente fora de forma. E eu lembro que na primeira semana de treino, o Vitor estava com muita expectativa, porque ele tinha gostado do vídeo dele, né? Vitor acompanha muito o VF4, ele conhece os jogadores, ele sempre me pergunta, e ele confia muito na minha opinião. E eu lembro que quando ele me perguntou sobre o Matheus, eu falei, quer dizer que cara não, né? Eu falei, boy, rapaz, ele não sei se vai dar certo não, cara. A gente avaliou ele uma semana aqui, ele está muito abaixo fisicamente. Mas, assim, a gente viu que com a bola no pé ele tem um certo talento, mas pode ser que a questão física pese. E aí ele falou, não, beleza, mas vamos ver mais um tempo, né? Normalmente o período de avaliação em clubes de base é de uma semana, né? Você pode renovar por mais uma semana para que você possa ter uma avaliação mais detalhada. E a gente fez isso. A gente deu mais uma semana para Matheus, até porque ele tinha vindo de longe. Na segunda semana ele já estava um pouco melhor. Matheus, ele é um primeiro volante, né? Ele é um jogador de marcação, né? Um volante de pegada. E ele começou a chamar um pouco mais a nossa atenção, né? Pela técnica dele, o controle de bola, a movimentação dele dentro de campo, também a capacidade de desarmar dele é muito grande. E isso começou a chamar a atenção dentro do clube. O treinador falou para mim, que estava começando a gostar dele. Com mais algumas semanas ele melhorou fisicamente, a gente investiu na parte física. Com mais algumas semanas ele estreou no estadual, aqui no estadual Sub-20, que inclusive nesse jogo ele estava jogando, esse jogo da situação do árbitro, o Matheus estava jogando. Em resumo, o Matheus ele começou a jogar o estadual, lembrando que ele é um primeiro volante, um jogador de marcação, ele terminou o estadual como artilheiro com 7 gols. Ele estava num nível tão acima do nosso estadual que ele conseguia chegar à frente, fazer gols e se destacar, mesmo sendo um primeiro volante. Depois disso, a gente indicou ele para o Náutico,
né? Matheus foi para o Náutico, a gente tem uma relação muito próxima com os clubes de Recife, né? Hoje a gente tem 9 jogadores no Sport, tem alguns no Náutico também. E a gente indicou ele para o Náutico. Com 6 meses ele estava jogando de titular no profissional do Náutico. Com mais 3 meses ele foi vendido para o Vasco. E mais um pouquinho depois ele estava jogando de titular pelo Vasco contra o Flamengo no Maracanã. Então, em menos de um ano, Matheus ele saiu do interior do Pará para jogar de titular do Vasco na Série A no Maracanã contra o Flamengo. Esse ano foi qual que ele jogou contra o Flamengo, sabe dizer? Todos os anos, desde que ele chegou no Vasco, ele jogou, né? Mas ele estreou pelo Vasco, acho que foi em 2024. E aí ele foi titular o ano praticamente inteiro pelo Vasco. Ele é conhecido como Matheus Cocão, né? Mas ele até pediu para mudar para Matheus Carvalho, né? Que é o nome dele. E aí a história dele é muito legal, né? A gente tem muitas histórias assim, né? De atletas que se superaram, que vieram de lugares que a gente não esperava, né? A gente já viu muito atleta que uma mudança de posição mudou a vida dele, né? A gente já viu muita coisa acontecer no futebol, né? São muitos anos fazendo isso, então a história de Matheus é uma história bem legal. Se eu puder citar uma história que eu considero que não foi tão negativa de um atleta, né? Não foi tão positiva, aliás, de um atleta que a gente tinha no nosso clube. Era um meia que tinha nascido em 2004 e ele era da cidade de Caicó. A gente até chamava ele de Caicó, né? Caicó era um atleta assim especial. A gente via o talento dele assim de uma forma que a gente tinha certeza que ele ia ser um jogador profissional. Ele é aquele atleta que, como muita gente chama, né? Ele era um diamante. E ele chegou no nosso clube com 13 anos e ficou 13, 14, 15, 16, sempre sendo muito destacado. Porém, numa época em que o futebol de base aqui do Brasil, a gente teve um tempo que eu considero um tempo relativamente obscuro, né, de 5 para 10 anos atrás, que o futebol brasileiro ele começou a utilizar a palavra perfil, né? E a gente não entendeu o significado do conceito de perfil dentro do futebol. Os clubes passaram a procurar jogadores somente pela altura. Tem perfil, esse jogador tem perfil, qual jogador tem perfil? E perfil, para os clubes, muitos clubes, era simplesmente o sinônimo de altura. Se o jogador for alto, a gente quer, porque a Europa quer jogador alto. E já aconteceu, inclusive, de chegar, por exemplo, um observador lá no nosso clube, né? A gente sempre recebe observadores lá no nosso clube, de Série A, Série B. Com frequência, eles vão lá em procura de atletas, né? Inclusive, esse mês a gente recebeu do Atlético Mineiro, tá para levar um atleta nosso lá. A gente recebeu esse ano já também do São Paulo, enfim, a gente recebe com frequência. Chegou de um determinado clube lá no nosso... Só um parênteses, né? Um parênteses na história de Caicó. E o observador chegou para mim e falou: Pedro, é o seguinte, eu já vou te avisar desde antes, porque é uma diretiva do nosso clube, se o jogador ele não for alto, eu não vou nem olhar. Aí eu falei: mas como assim não vai nem olhar? Não vai olhar o talento do jogador, não? Ele falou: não, infelizmente, me desculpe, mas é uma ordem do clube. O jogador tem que ser alto. Se ele for alto, a gente vai observar. Alto é quanto exatamente? Tem um número? Depende da idade, né? Depende da idade. Um jogador de 13 anos depende da idade e da posição. O de 15 vai depender da idade e da posição. Mas, independente, ele queria que tivesse o padrão mínimo de altura para a categoria deles. Lá, vou dar um exemplo. Por exemplo, um zagueiro de 15 anos, ele queria que tivesse no mínimo 1,84 m. Um zagueiro de 13, no mínimo 1,80 m. E a Paraíba tem uma... estatura mais baixa, a média, acredito. Sim, isso acabou prejudicando, né? Esse período prejudicou o nosso futebol, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Caicó era um jogador que não era alto. Ele era um meia extremamente talentoso, numa posição que nunca precisou de altura, mas os clubes viam e falavam: pô, Pedro, ele é muito talentoso, mas ele é baixo, né? E isso foi algo que sempre me incomodou. E com frequência ao encontrar presidentes de clubes de Série A, Série B, coordenadores de captação, pessoas que trabalham com futebol, eu sempre defendi essa questão de que houve um equívoco, houve um engano aí dentro do nosso futebol, da gente achar que só vai para a Europa jogadores altos. O Messi... Nem se fala, né? A gente pode falar só dos brasileiros, Diego. Quem foram as maiores vendas de jogadores brasileiros que saíram nos últimos anos?
Endrick não é alto. Vinícius Júnior não é alto. Vitor Roque não é alto. Estevão não é alto. Estevão tem 1,76 m. Então, assim, até se a gente for olhar em outras posições, a gente está falando de atacante, mas se a gente for olhar volantes que saíram, não são jogadores tão altos, meias que saíram, Beraldo hoje joga no PSG, é um zagueiro que não é considerado tão alto. Não faltam exemplos de jogadores que não são tão altos e hoje estão na Europa e foram vendas de centenas de milhões de reais. E isso sempre me incomodou. Voltando para Caicó. Ele sempre teve esse talento e a gente sabia que em algum momento ele iria despertar o interesse de algum clube. Acabou que, quando ele completou 17 anos, existe uma competição aqui no Nordeste que se chama Copa Carpina. A Copa Carpina é como se fosse a Copa do Nordeste. É a maior competição hoje do Nordeste em termos de futebol de base sub-17. Uma das maiores, com certeza, é a Copa Carpina. Todas as grandes equipes participam e também as equipes menores, né? É uma competição muito grande, joga 30, 40 equipes essa competição. E a gente foi disputar essa competição. A gente acabou que fez uma grande campanha, né? A gente ficou em segundo lugar. A gente perdeu para o Sport na final, né? Um jogaço, um jogo muito legal, né? Essa era a geração 2004, né? Atletas nascidos em 2004, 2005. A gente tinha uma geração muito legal de atletas e Caicó era o nosso principal jogador. Após essa competição, ele despertou o interesse do Náutico. E assim, ele foi para o Náutico. Na primeira semana, o treinador me ligou dizendo que estava doido por ele. Falou: Pedro, eu gostei demais dele. Em pouco tempo, esse menino vai estar aqui no profissional. Na segunda semana, o próprio Caicó me liga dizendo que não quer mais jogar futebol. Eu achei estranho, fiquei sem entender. Ele disse que não gostou do alojamento do clube, disse que não estava se sentindo bem. E a gente te ajuda. O nome dele é Kaique, né? Até mandar um abraço se ele estiver assistindo. É um atleta que hoje joga futsal, né? Mas a gente entende que se ele estivesse no futebol de campo, ele teria tido uma carreira de muito sucesso. Ele falou: Pedro, não quero mais, não quero continuar, não gostei. Até hoje, a gente não sabe por quê, mas ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. Após passar 4 anos no nosso clube, após passar um bom tempo tentando, ele desistiu e não quis mais. E até hoje, ele não quis mais continuar. O exemplo dele acendeu um alerta para a gente de que muitas vezes a gente não sabe o que se está passando na cabeça de um menino de 17 anos, 16 anos. Então, hoje no clube, a gente procura dar um acompanhamento de mais de perto para esses meninos, né? Muitas vezes são meninos de 14, 13, 15 anos que saem de casa muito cedo, vivem longe da família. Nessa idade é difícil, né? A gente se expressar, a gente falar o que é que a gente está sentindo. Muitas vezes eles têm vergonha. Então, esse exemplo dele fez a gente refletir mais de como a gente precisa ter mais cuidado com esses adolescentes, mais carinho com eles, para que não só uma carreira não se desperdice, mas muitas vezes a vida de um cidadão, né, que pode ter sucesso fora do futebol e que muitas vezes, por não ser orientado, ele não tem condição de tomar as melhores decisões. Então foi mais uma história que a gente teve aí dentro do clube. E assim, interessante também que ele pelo menos está ainda no futsal, né, que é o futebol, só que de salão. Não abandonou totalmente, é algo que claramente ele tem talento, né? Segundo você, segundo o pessoal do Náutico e com certeza outras pessoas que o observaram jogando, né? E eu queria já conectar com outros assuntos que a gente vai tratar agora, Pedro. Antes de falar sobre o futebol brasileiro em geral, você já deu algumas pinceladas sobre o nosso cenário que, embora tenhamos a fama e a tradição de ser celeiro de craques, hoje em dia criou-se alguns conceitos que são contraproducentes, são contraintuitivos. É exemplo dessa questão do perfil pela altura, unicamente, né? A gente citou aqui alguns exemplos, vários, de jogadores que não são muito altos, que não são muito fortes, e que foram grandes craques. E às vezes nem são grandes craques, mas são jogadores muito acima da média que dão muito dinheiro ao clube. Então, são coisas que deixam a gente meio sem entender o porquê, né? Mas antes de tratar sobre esses assuntos, eu queria falar sobre um tema que é praticamente um elefante na sala hoje em dia no Brasil, quando se fala de futebol, que é a questão da convocação ou não de Neymar. O pessoal tem, entre aspas, se dividido, não simetricamente, é claro, imagino eu que a maioria goste de Neymar, tanto como jogador como também como uma pessoa, apesar de todos os erros dele.
existe essa discussão, né? Neymar deveria ser convocado para a Copa do Mundo por Ancelotti, né? Tentando falar na pronúncia correta. Ou não, né? Ou Sim. será que ele tá, um cara de 34 anos, ele não está no auge físico, muito longe disso. Tecnicamente também, ele tem, apesar de ter jogado bem razoavelmente as últimas partidas, ele está muito longe de ser aquele Neymar, até mesmo de 2 anos atrás, 3 anos atrás. E aí eu queria saber a tua visão, né? Como alguém do meio do futebol que sabe analisar, que tem essa proficiência. Na tua visão, Neymar deveria ou não ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira? É a pergunta de $1 milhão, né? Quem me dera poder eu ser a pessoa que tivesse esse poder de decidir. Mas, claro, posso dar a minha humilde opinião com relação a esse assunto, né? Eu queria começar, na verdade, por uma frase que meu pai sempre me disse, né? Com relação ao próprio Neymar, né? Ele sempre fala do jeito dele, né? Mas ele sempre diz assim, meu filho, Neymar é Neymar. Neymar é Neymar. Então, quando a gente fala de Neymar, a gente está falando de um assunto diferente de jogadores comuns. A gente não está falando de um assunto comum, a gente está falando de um jogador extraordinário. A gente está falando de algo assim que é muito acima do que a gente pode imaginar. Né? A vida de Neymar, a carreira de Neymar, o talento de Neymar é algo assim que eu diria que muito poucos jogadores na história do futebol chegaram. Neymar é o maior artilheiro da nossa seleção. Ele é o maior artilheiro da história da maior seleção que existe, que é a seleção brasileira. Então, assim, quando a gente fala de Neymar, a gente está falando de um outro patamar de jogador. Eu sou suspeito de falar porque eu sou extremamente fã de Neymar. Assim, para mim, ele é um ídolo que ele representa algo que não se tem mais hoje em dia no nosso futebol brasileiro, infelizmente. Né? Nós não temos mais ídolos. Né? Eu não sou muito saudosista, porém, na minha geração, né, eu nasci nos anos 90, a gente tinha muitos ídolos brasileiros, né? A gente tinha Ronaldo Nazário, a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha Kaká, Rivaldo. Eu não vou nem falar de antes da nossa geração, que aí também não faltam ídolos. Então a gente tinha muitas pessoas que quando você passava na rua, você via uma criança jogando na rua, 2 crianças discutindo, brigando, ela falava, rapaz, eu sou Ronaldo, eu sou Rivaldo, eu sou Ronaldinho, eu sou Kaká. Então tinha muitos ídolos, a gente tinha muitos ídolos no Brasil. Hoje a gente vive essa seca, né? Se a gente pergunta para uma criança quem é o ídolo dela, ela vai dizer que é Messi, ela vai dizer que é Cristiano Ronaldo, ela vai dizer que é Mbappé, que são jogadores gigantes, incríveis, mas são estrangeiros, né? Se você perguntar para um português quem é o ídolo dele, é Cristiano Ronaldo. Se você perguntar para um argentino, é Messi. Para um francês, é Mbappé. Para o brasileiro, a gente só tem Neymar. Isso não é uma crítica aos outros jogadores. A gente tem, na nossa seleção, eu considero a nossa seleção favorita, sim, ao título da Copa. A gente tem jogadores incríveis, mas aí, finalizando o meu argumento, a gente não tem Neymar. A gente não tem um jogador com a capacidade de decisão, de criatividade, de inteligência igual a Neymar. Então, na minha visão, sim. Neymar tem que ser convocado, sim, pela capacidade que ele tem de contribuir não só dentro de campo, com certeza dentro de campo, mas também fora. Eu entendo que existem críticas ao comportamento de Neymar, ao posicionamento, mas Neymar é um jogador profissional. Eu tenho certeza que se Neymar tiver a oportunidade de estar numa Copa do Mundo, novamente, ele vai ser exemplo para os outros atletas, ele vai ajudar os outros atletas. Se ele for titular ou reserva, não tem como o Neymar não ajudar. Na minha visão, não tem como o Neymar não ajudar, não contribuir. Ele é um gigante do nosso futebol, é o nosso maior ídolo. Existe um respeito dentro de campo, né? Futebol, quando você está dentro das 4 linhas, existe essa palavra que quem está fora de campo não entende. Existe o respeito. Você tem respeito à história de um jogador. Então, quando esse jogador está dentro de campo, os outros jogadores respeitam a história dele. Quando o Neymar está dentro de campo, por mais que ele não está no primor da forma física, mas se Neymar está jogando, tem que haver um respeito pelo nome dele, pela história que ele representa e pela capacidade que ele tem dentro de campo. Se Neymar hoje jogasse no Manchester City, no Barcelona, novamente, no PSG, eu garanto a você que ele não estaria atrás de nenhum jogador ali pelo talento.
Então, por esse motivo, na minha visão, com certeza Neymar deveria ser convocado, mas cabe aí ao nosso treinador italiano decidir. Ele também não tem o que se falar da história de Ancelotti, ele é um treinador espetacular e a decisão que ele tomar, cabe a nós brasileiros, concordando ou não, apoiar a nossa seleção. Concordo plenamente, Pedro. E agora que a gente tem uma lista de 26 jogadores, temos Rodrigo fora da Copa por lesão, Estevão possivelmente, até provavelmente fora também, que são ali mais ou menos a mesma posição de Neymar, né? Fica cada vez mais difícil justificar uma eventual não convocação. E muita gente diz, como eu falei, né, no contexto da pergunta, Neymar está longe do auge físico, está numa idade já de final de carreira e não tem jogado muito, muito bem. Mas se a gente for olhar para a seleção atual, os maiores nomes da seleção fizeram muito poucos gols. Tem até uma página na internet que coloca, por exemplo, o número de jogos e gols de Vinícius Júnior e compara com jogadores muito menos relevantes que ele pela seleção. E muitos desses jogadores fizeram mais gol que ele até em menos jogos. Então, assim, o cara que é o pretenso grande astro da seleção atual não está entregando nem em números, nem em performance dentro de campo. Aí você vê o exemplo também de Rafinha, e outro que não está entregando, o próprio Rodrigo, esse que era que menos entregava desse trio aí. Tem algumas, exceção outra, Luiz Henrique, eu acho que é um cara que tem mostrado a que veio, né? Tem cavado a vaga de titular da seleção há um bom tempo. O próprio Endrick também, em alguns jogos ele faz a diferença, mas com esse vácuo, né, de liderança técnica na seleção, eu acho que Neymar, mesmo de reserva, tem sua utilidade. Se a gente for ver a Copa do Mundo passada, Daniel Alves já em final de carreira, ele foi chamado, o Brasil teve um problema com o lateral titular, e aí ele também não entrou a terceira opção, ou seja, o cara foi basicamente para ser uma liderança de vestiário, foi para ser uma referência ali de experiência e tal. Por que Neymar não pode fazer a mesma coisa, na pior das hipóteses, né? Não que ele não seja útil dentro de campo, mas para isso ele também seria útil. É o caso de Danilo, zagueiro do Flamengo. Ele não é nem titular do time, ele vem sendo convocado e provavelmente estará na Copa, muito por isso, por ser uma referência, uma experiência e tal, um cara também muito utilidade ali na defesa. Então eu concordo completamente com você, Pedro. Todos os fatores levam à convocação. E aí eu queria entrar, inclusive, num fato recente, que foi a fala do nosso presidente Lula sobre isso, né? Ele disse que o nosso treinador da seleção perguntou a ele se ele deveria convocar Neymar ou não. O que é uma coisa totalmente chocante, na minha visão, porque é um assunto técnico futebolístico. E o nosso treinador, como você disse, é um cara de extenso currículo, de grande sucesso internacional. Ele chegou a perguntar ao presidente da República se ele poderia ou não convocar um jogador. Então, começa a despertar na gente uma desconfiança. Será que a interferência política na CBF chegou a um grau tão alto a ponto de o presidente da República ter que dar aval para a convocação de um jogador? Já se falava antes sobre a escolha do treinador, né? Entre os brasileiros, eu acredito que Renato Portaluppi e Renato Gaúcho seriam um dos mais credenciados, mas ele é conhecido como um cara muito bolsonarista. Neymar não é tão bolsonarista quanto, mas ele se notabilizou em 2022 por ter apoiado Jair Bolsonaro para presidente. Então, eu queria saber a tua visão sobre isso. Essa interferência política sobre o futebol brasileiro, sobre a seleção principalmente, ela existe na tua visão? Ela reflete o que exatamente? Assim, existem muitos rumores com relação à interferência política na CBF, na seleção brasileira. Eu não posso afirmar de certeza que nenhum deles seja verdade. A gente escuta muita coisa, mas não temos confirmação desse tipo de situação, né? Mas se com certeza isso for verdade, é algo triste. É algo triste porque o futebol ele nunca foi feito para polarizar, ele foi feito para unir. Né? O futebol ele sempre uniu todas as classes, ele sempre uniu todas as religiões. É um esporte que, obviamente, eu sou suspeito de falar por trabalhar com o futebol e amar o futebol, mas na minha visão o futebol ele é um esporte que ensina. Né? Um exemplo que eu posso citar próximo, né, de casa, né? Meu sobrinho ele está começando a jogar futebol agora, né? Ele joga faz 1 ano e pouco.
mais uma vez, me repito, sou suspeito de falar dele, mas ele é muito talentoso, tá? O nome dele é Miguel Ferraz, eu tenho muito orgulho dele, assim, eu sou apaixonado por esse menino, não só por ele, como por Israel também, que é meu outro sobrinho. Mas Miguel, ele começou a jogar e ele tinha uma dificuldade, Miguel. Ele tinha uma dificuldade. Miguel, ele sempre foi um menino muito explosivo. Ele se irritava com muita facilidade. Eu lembro que nos primeiros treinos, né, eu levava ele para treinar em alguns momentos. E se ele errasse um chute, ele perdesse um gol, ele começava a chorar de raiva. Um chute. Ele dava um chute. Ele com 6 anos de idade ali. Ele ia para fora do gol chute, ele saía chorando do treino, não queria mais treinar, não. Nunca aceitava perder. Era uma loucura em casa, né? Ele e o irmão dele, porque se o irmão dele ganhasse dele em alguma coisa, Miguel não aguentava. Era choro, era desespero, era raiva. E dizia que não gostava do irmão, que não gostava da gente. Ele não conseguia controlar essa raiva. E aí meu irmão falou, cara, vou botar ele para jogar futsal e ele vai começar a treinar de verdade. E aí colocou ele para treinar futsal. Com os primeiros 6 meses foram difíceis. Foram bem difíceis. Ele saía, ele queria ir embora do jogo. Ia para o jogo, queria ir embora. Porque o treinador colocou ele pouco tempo para jogar, ou porque ele entrou e acabou perdendo muito gol. Ele não queria ficar, ele queria ir embora. E isso era um comportamento que não era comum. Os outros meninos da idade dele ficavam e entendiam o que estava acontecendo ali, mas ele era assim. Só que o futebol, ele tem algo que na minha visão é muito belo. Ele nos ensina a perder. O futebol, ele ensina a criança que ela não vai ter tudo o que ela quer. E que muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que ela espera. E que não só isso, ela não depende só dela, ela depende também do amigo. Ela precisa entender isso. Então, esses conceitos que o futebol ensina, eles são muito importantes para a nossa vida. Em resumo, Miguel aprendeu. Miguel aprendeu, meu amigo. Hoje, Miguel joga, não reclama, não briga com ninguém, respeita os adversários, respeita os outros atletas. Inclusive, já recebeu o convite de 4 equipes da Série A. Ele tem muito talento, né? Ele é um canhotinho assim, muito habilidoso. Se Deus quiser, vai ter um futuro ainda maior do que o pai. Eu acredito muito nisso. Mas a gente está com muita paciência. Tudo isso eu estou falando porque a gente tem que entender que não existe a gente juntar o futebol à política, a qualquer coisa que seja. Né? Se realmente há interferência dentro da CBF ou dentro do trabalho do nosso treinador, da própria seleção, vai ser muito triste. Vai ser um dia triste na história do nosso futebol, na história do nosso país. Eu espero que isso não aconteça e se estiver acontecendo, realmente é algo triste. Concordo plenamente mais uma vez. Já finalizando a nossa conversa, infelizmente, Pedro, eu queria fazer uma breve análise do futebol brasileiro, né? A gente fez alguns comentários breves sobre isso, tangenciando um pouco. Eu entrei em muitas discussões do ano passado para cá com alguns amigos meus sobre futebol, depois daquele fatídico mundial, super mundial de clubes, né? Que a gente teve no ano passado, no meio do ano. Porque ali, Pedro, na minha visão, um grande mito sobre futebol internacional caiu diante dos nossos olhos, que era o de que a elite europeia dos clubes estava muito acima. Existia um abismo que separava a elite europeia da elite sul-americana, brasileira principalmente, em termos de nível técnico. Existia até uma ridicularização, né, daquele Carlos Alberto, que foi jogador do Vasco, hoje é comentarista, que ele disse num programa, traz o Real Madrid para jogar a Série B aqui. Eu te afirmo que não ganha. Ali até eu ri na época. Sim. Porque foi um negócio muito assim, chocante, né? Um comentário Sim. meio, parecia absurdo. Vai jogar lá nos aflitos contra o Náutico, ali uma pressão, meu amigo. Aí o meme, ele corta a explicação, ele corta o argumento, né? Porque o argumento faz sentido, que ele jogou na época, que ele disse, o clima do Brasil é muito pesado, muito quente, na maioria dos lugares, gramado péssimo. Ou seja, o clube que joga na fluidez ali da troca de passes rápida Sim. não vai conseguir executar. As viagens, né? Nosso país é muito grande. País continental, viagens muito grandes e cansativas. O calendário, muitos jogos, né? A gente joga aqui, eu acho que 30% a mais em média do que os clubes europeus. E, assim, fora a arbitragem também, que é ruim, né? Em relação à Europa, a arbitragem até da Série A mesmo. Sim.
Tudo isso influenciaria, né? E a gente viu, nos Estados Unidos, eles jogaram no verão, que era a temperatura muito mais alta que na Europa, na média. Sim. E a gente viu que eles tiveram grande dificuldade. Clubes como o Real Madrid, o próprio Bayern de Munique ganhou no sufoco ali do Boca Juniors. Você teve o PSG perdendo para o Botafogo, o Flamengo ganhando do Chelsea. São os exemplos que vêm à minha cabeça aqui. E o próprio Al Hilal, que não é um clube sul-americano, mas não é um clube que está em pé de igualdade com esses grandes, conseguiu vencer o Manchester City de Guardiola. Fora outros casos que não vêm à mente aqui, mas foram muitos, né? Muito chocantes, inclusive, de brasileiros batendo de frente, ganhando de europeus, clubes menores sul-americanos ganhando de europeus, criando dificuldades, né? Que todo mundo dizia, vai ser um vareio. Eu mesmo achava, o PSG vai detonar o Botafogo aqui, vai ser uma humilhação. Mas não, os caras jogaram quase que perfeitamente, taticamente, e conseguiram achar um gol. Então, assim, na tua visão, existe essa distância toda do futebol europeu para o brasileiro em relação à elite? Porque, assim, eu sei que já se concorda, pelo menos na maioria dos comentaristas, que a não elite, tipo, na média, os clubes europeus, eles estão mais ou menos na mesma média dos sul-americanos, né? Se você não pegar a elite europeia, exemplo, Sevilha, Valência, Olympique de Marselha, esses clubes menores, médios, eles estão em pé de igualdade. Mas eu quero falar mesmo da elite. Os clubes que ganham tudo lá, eles estão muito à frente ou só um pouco à frente da elite sul-americana, na sua visão? Entendo. Essa é uma bela conversa de se ter, né? A gente realmente, o Mundial, ele apontou, né, ele permitiu que a gente pudesse ver melhor, né, essa comparação que sempre se fez, né? Porque antigamente a gente só podia ver 1 ou 2 jogos, né, ali no Mundial, no antigo Mundial. A gente final de temporada e eles no... Isso, num contexto muito diferente, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, na minha opinião, o Brasil, ele é a casa do futebol. O Brasil é a maior referência do futebol, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Tanto que nós somos o maior exportador do mundo de jogadores, disparado com muita diferença de qualquer outro país. Então você tem jogador brasileiro em todos os lugares. Por quê? Porque nós somos a casa do futebol. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você vai comparar os principais clubes brasileiros com os principais clubes da Europa, na minha visão, você tem que tirar do bolo somente 1 ou 2. 1 ou 2 clubes ali que estão hoje na elite da elite. Na minha opinião, todos os outros se igualam. Se iguala. O futebol se iguala porque o nível do nosso futebol é muito alto. Como a gente já citou alguns exemplos aqui, nós somos muito acostumados a um nível de dificuldade muito grande. O nosso campeonato é o campeonato mais difícil do mundo. Todo ano nós temos um campeão diferente. Tudo bem que nos últimos anos o Palmeiras e o Flamengo têm despontado, mas isso nunca é uma garantia. Nós temos 12 times considerados grandes, gigantes, na verdade, no nosso futebol, além dos grandes. Então, assim, o futebol brasileiro tem um nível muito alto. Na minha opinião, quando o futebol brasileiro encara qualquer equipe da Europa, vai jogar de igual para igual. Com exceção dos clubes que tiverem os melhores dos melhores dos melhores jogadores. Que hoje em dia, na tua visão, seria quais? Seria um PSG, um Bayern de Munique, né, o próprio Real Madrid. Esses clubes, eles estão na elite da elite do futebol, porque eles também estão muito acima dos próprios clubes da Europa. Então, por exemplo, se você pega um Real Madrid jogando no espanhol, ele sobra muito. Mas se você coloca uma equipe como o Flamengo ou o Palmeiras para jogar um espanhol, ele vai chegar também. Ele vai chegar também por conta da imensa qualidade que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Então, na minha visão, se a gente for comparar, seria dessa forma. A gente tem a elite do futebol, que naturalmente vai ser elite, porque os melhores jogadores de Palmeiras e Flamengo vão para Real Madrid, vão para PSG. Do mesmo jeito que os melhores jogadores dos clubes da França vão também para o PSG, vão para esses outros clubes, e a gente dividiria dessa forma. Essa é a minha opinião. Mas claro que futebol é dentro das 4 linhas, né? Não tem jeito. Essa também é uma das magias, né, desse esporte, é que quando você entra dentro de campo, não interessa quem é melhor, quem é pior. Se a sua proposta de jogo ela for melhor e ela der mais certo dentro daquele contexto, você pode vencer alguém que é muito melhor do que você. E eu acho isso muito belo. Com certeza. E se a gente for ver, você falou,
tem um ou dois clubes que estão muito acima dos outros, que seria PSG e Bayern, que realmente hoje estão comendo a bola. No próprio Super Mundial eles mostraram isso, né? Mas aí se a gente for ver também, não discordando de você, eu realmente acho que eles estão realmente mais acima do que os outros. Porém, se a gente vê que eles têm, como você disse, a elite dos jogadores, os talentos. Sim. Os melhores jogadores daqui vão para lá. E eles têm muito dinheiro, porque eles têm donos que são bilionários, multibilionários, né? Donos de reserva de petróleo, donos de países, são príncipes árabes, etc. E aí, mesmo assim, eles não conseguem criar esse abismo. É por isso que eu penso que no grau de eficiência, no grau de custo-benefício, digamos assim, o futebol brasileiro tem se sobressaído, porque com bem menos recursos e numa situação muito mais insalubre, ele consegue não ficar atrás em termos de abismo. Sim. Ele fica atrás, obviamente, mas não de forma... Caramba, parece um futebol amador perto do profissional. Não Sim, é assim. Concordo. E aí, o próprio PSG, por exemplo, que eu achei que fosse ganhar o Super Mundial depois do que eu vi, perdeu para o Chelsea, que não é um clube da elite europeia. Que né? perdeu para o Flamengo. Que perdeu para o Flamengo. Exatamente. Então, assim, muita gente fez esse meme, né? Então, o campeão moral é o Flamengo, porque o Flamengo ganhou do campeão. Mas, sem entrar nessa brincadeira, mas mostrando que um clube que não está tão acima da elite brasileira, que é o Chelsea, não só perdeu para o Flamengo, como ganhou do Palmeiras ali por um gol. Sim, não foi um domínio amplo. Ele conseguiu ganhar do PSG. Então, assim, eu realmente concordo com a ideia de que a elite europeia, principalmente um ou dois clubes, está realmente acima da elite nossa. Porém, aquele abismo que muita gente até hoje acha, né? São, como você disse, crianças que cresceram tendo como ídolos no futebol estrangeiros. Não valorizam o futebol local, né? O futebol nacional, muito embora ele tenha valores. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu queria saber, Pedro, o teu @no Instagram é _ Pedro Henrique, como é que é? _ Pedro Henrique Ferraz. _ Pedro Henrique Ferraz. Eu faço uma chamada protocolar aqui ao final da entrevista para seguir os perfis no Instagram. E eu já queria fazê-lo agora, inclusive, olhando para a câmera. Estamos de prontidão. Se você viu esse vídeo pelo perfil do meu amigo Pedro e achou interessante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você encontrará conteúdos semelhantes. E se você já me segue, eu te peço que siga _ Pedro Henrique Ferraz. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria, Pedro, que você se despedisse da nossa audiência, do nosso público, trazendo alguma mensagem ou alguma divulgação, se assim for da sua vontade. Obrigado, meu amigo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a nossa conversa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pôde falar um pouquinho, né, do que é a nossa vida dentro do futebol, dentro do evangelho, a vida de um homem de Deus, o que a gente procura ser todos os dias. Sigam o Cavalheiro Talks. Foi uma conversa muito legal, sensacional. E eu espero que a gente possa retornar um dia para continuar a conversa. E obrigado a todo mundo. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. E a você também que nos acompanhou. Relembrando, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Isso aí, Deus abençoe, muito obrigado.